Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque, tô quase sem voz aqui, mas não foi por causa do Botafogo, né? Até porque ontem não deu muito pra gente torcer. Uma partida que já começou com tudo errado, né? O Botafogo tomando um gol logo ali aos 4 minutos de jogo, uma vacilada até individual do Telles, né? Primeiro gerando um escanteio e depois na sequência do escanteio uma jogada ensaiada do Bragantino, em que ele foi vencido ali muito fácil, né? Enfim, o Botafogo tomou um gol bobo, né? Extremamente bobo logo no início e se descontrolou, enfim, por mais que tenha tido ali alguns lampejos do Igor Jesus, com uma chance muito boa que ele chuta na trave ainda no primeiro tempo, e uma tentativa de pressão ali no final, o Botafogo de fato nunca esteve muito próximo do empate. Esse lance aí do Igor, acho que foi basicamente o único, né? É uma atuação muito ruim, né? Esse é daqueles vídeos assim que a gente fica, né, praticamente sem roteiro. Botei aqui algumas coisas só para lembrar de falar para vocês, mas que a gente precisa mais é ter esse bate-papo aí, olho no olho, né? Falando em estatísticas, a gente sabe que estatística não entra em campo, é só uma coisa que o torcedor gosta, né? A gente gosta de relembrar. Botafogo, primeira derrota no Brasileiro, não só isso, né? Botei na thumb, primeira derrota em 8 meses, né? A nossa última derrota tinha sido para o Juventude, 3-2, um jogo até que o Botafogo conseguiu correr atrás ali do placar e diminuir no final da partida lá no Alfredo Jaconi. Tinha sido em 11 de agosto do ano passado, então 8 meses sem derrota no Brasileirão. Conhecemos logo a nossa primeira derrota num jogo que em tese, né, não seria assim tão difícil, né? Bragantino, uma equipe que, enfim, historicamente é uma equipe difícil de enfrentar lá no Nabi Abichedi, mas o Botafogo também vinha também com uma invencibilidade aí de 10 anos, né? Foi até falado isso na transmissão. Há 10 anos que o Botafogo não perdia para o Bragantino lá em Bragança. O Bragantino ano passado flertou perigosamente com o rebaixamento, escapou só na última rodada, e a gente imaginava um jogo, claro, muito melhor do Botafogo, né? O fato do Bragantino ter lutado, ter feito um jogo físico, isso aí faz parte. Jogo de Série A, a gente tem que esperar sempre isso, né, do nosso adversário. Mas o Botafogo tomou esse gol logo no início, uma bobeira, né? E não teve forças para reagir. Já começa a surpreendente escalação, né? O Paiva volta a insistir com o PK ali na posição que seria de um 10, mesmo sabendo que o PK, né, não originalmente é um volante, né, muito mais defensivo. Então começa o Botafogo com esses 3 volantes, né, o Gregory, Marlon Freitas e o PK, e o Savarino deslocado da sua posição, né, o Savarino que a gente conhece, para mim foi o melhor jogador do Botafogo ano passado no Brasileiro. O Savarino acaba tendo que jogar na ponta, onde ele não fica à vontade, nitidamente não fica à vontade e nitidamente não tem rendido, né? Então é aquela coisa, o Paiva falou depois do jogo que é o projeto recuperar o PK. Será que vale a pena? Será que recuperar o PK está acima de recuperar o Botafogo? Nada contra o Patrick de Paula, inclusive fez o gol ali que nos salvou, né, no jogo contra o Carabobo, mas acho que a coisa não é por aí, né? E nessas horas que eu acho que é importante ter um auxiliar técnico, como é o caso aí do Caçapa, que tem uma vivência maior de Botafogo, por mais que ele tenha dirigido o Botafogo, voltado para a Europa e também recentemente, em fevereiro, voltado para o Botafogo, agora com status de... Primeiro como técnico interino e agora como auxiliar permanente. Alguém chegar para o Paiva e encurtar os caminhos, porque, beleza, o Paiva chegou, teve o mês de março para trabalhar a equipe, e recém essa é a 5ª partida, né? 5 jogos com Paiva, 2ª derrota, né? Já tínhamos perdido lá no Chile. E ver que esse esquema com o PK não está funcionando. Não está funcionando. Ah, mas o PK tem treinado bem. Paiva falou isso durante a entrevista coletiva.
mas não está funcionando em campo. Foi uma nulidade. E não dá também para botar tudo na conta do PK. O Botafogo, no geral, não jogou bem. As peças não funcionaram. A gente tem o Igor Jesus se salvando lá na frente, isolado. Se ano passado a gente tinha Júnior Santos por um lado, Luiz Henrique por outro, né? E o Igor no meio, né? Um ataque poderosíssimo, né? Depois, o Júnior Santos nem foi o ano todo, né? Passou um bom tempo se recuperando da lesão. Hoje a gente tem o Igor brigando sozinho lá na frente. O Arthur ainda está, né, evoluindo, acho até que é um bom jogador, mas acho que é um bom jogador para compor elenco. Minha visão hoje, tomara que queime minha língua e daqui a pouco o Arthur comece a render tudo que se espera dele. Então, o que mais? A zaga foi bem, o Jair, perdão, Jair é uma bela surpresa, né? Enfim, não chega a ser surpresa porque foi contratado aí a peso de ouro como uma grande aposta, né, do scout do Botafogo. O Jair tem dado conta do recado. Barbosa bem, e os laterais muito mal, né? A gente entrou agora naquele ciclo vicioso que quem começa jogando joga mal, quem entra no final recupera um pouco, se bem que ontem o Matheus Ponte entrou também mal. Então, Alex Telles, infelizmente, né, vacilou ali 2 vezes no gol do Bragantino. Vitinho muito mal, né? Cuiabano entrou bem no final. Acho que era um jogo para ter começado com o Cuiabano, um jogador mais de força, mas de repente o Cuiabano começa o jogo, joga mal também, aí o Alex Telles entra depois e joga melhor, sei lá. Então, assim, não tô naquele coro da galera falando fora Paiva, acho que isso aí é extremamente precipitado. A gente precisa entender por que o Botafogo jogou bem contra o Palmeiras. Talvez porque tinha um gramado sintético semelhante ao nosso, né? E também o Palmeiras não estava voando, né? O Palmeiras que ontem ganhou o Clássico não estava voando, então, enfim. Mas o Botafogo fez uma partida ali na estreia que nos surpreendeu positivamente. Agora, os outros jogos do Botafogo até aqui têm sido muito mais decepcionantes do que animadores. Esse jogo do Palmeiras foi o jogo fora da curva. Atuação horrível lá no Chile, né? Especialmente no segundo tempo. Contra o Carabobo a gente achou 2 gols no final, mas a atuação também foi muito ruim, né? Juventude, Botafogo fez um segundo tempo melhor, mas também flertou ali com um tropeço até conseguir o primeiro gol. Então, assim, até o que a gente vem falando, se repetindo, né? O Botafogo de abril tá parecendo um Botafogo de janeiro, fevereiro. Escolhas, né, da alta direção, de que o ano do Botafogo começaria em abril. Beleza, teve ali a pré-temporada em março, né? Mas já está na hora do Paiva entender as situações. Queremos salvar, né, o Patrick de Paula, queremos salvar o Santos Rodrigues também, o projeto. O Santos Rodrigues também está muito mal, né? Entrou no final ontem também, deu um chute na arquibancada, torto, enfim, sem confiança. O Renato Paiva várias vezes falou que não ia reinventar a roda, queria mais aproveitar muita coisa do trabalho do Arthur Jorge, e até aqui a gente não tem visto isso. O Marlon também não está se encontrando, inclusive ele dá uma entrevista no intervalo, ao meu ver, até enigmática aí sobre, me parece um descontentamento, né, com o trabalho até aqui. Tomara que eu esteja errado. Então, assim, muita coisa tem que mudar. E agora é o famoso, né, trocar o pneu com o carro andando. A gente já está em meio Brasileirão, em meio a Libertadores. Por sorte, ainda tem um intervalo aí maior para o próximo jogo, que é um jogo fundamental lá na Argentina, contra o Estudiantes. E o Botafogo ainda não achou o seu jeito de jogar, né? Ontem foi uma atuação abaixo da crítica. O campo estava ruim. Campo seco, a bola pererecando.
Eu entendo tudo isso, mas mesmo assim o Botafogo não pode ter uma atuação como a que teve ontem, né, em que foi uma presa fácil para a equipe do Bragantino. A gente lembra os nossos confrontos contra o Bragantino ano passado, tanto no Brasileirão, especialmente na pré-Libertadores, foram jogos difíceis. O Bragantino, né, ali era um tudo ou nada de pré-Libertadores quem ia para a fase de grupo. Mas fez valer, né, a força do elenco, a categoria do elenco do Botafogo. Hoje o Botafogo ele está sofrendo com os novos jogadores que chegaram, ainda não emplacaram, né? A exceção, diria aí, ao Jair, né, que não está fazendo a gente nem sentir falta do Bastos, né? E os antigos jogadores parece que estão em início de temporada, né? Os laterais, especialmente, que em tese são importantes no esquema do Paiva, né? Então, o Mastriani também acabou de chegar, está repetindo o que ele estava fazendo nos últimos jogos no Atlético Paranaense, muito mal, tudo bem, voltando de uma cirurgia, mas virou opção ontem no desespero, né? Quando ele entra e o Botafogo joga com 2 9s, né? Com o Igor Jesus e com o Mastriani, tirou o Marlon. Era um momento em que o Botafogo estava com uma imposição melhor, né, de domínio ali de meio de campo, mas até entendo, né, vamos para tudo ou nada, estamos perdendo de 1, perdendo de 2, perdendo de 3, né, mas não está funcionando, a coisa não está funcionando. Falando de estatística, né, o Botafogo também tinha uma longa invencibilidade contra as equipes paulistas, 17 jogos, em que o Botafogo tinha vencido 9, empatado 8, mais um tabu aí que caiu ontem. E a torcida do Botafogo, mais uma vez a gente tem que elogiar, né? Encheu ali o setor visitante do Dambi Abichedi, apoiou o tempo todo. Fúria, Fogoró, Botachope, Sanja Fogo de São José dos Campos, ali de perto. Sampa Fogo, né? A torcida ali apoiando num sol danado. Incentivando, mas a equipe fez uma das suas piores atuações aí, que fez lembrar uma atuação até de Campeonato Carioca. E brasileiro, é isso. A gente não vai jogar o tempo todo, aliás, muitas vezes a gente não vai jogar num gramado de excelente nível. Ontem era jogo para entrar mais na raça do que na técnica. Não dá mole, e deu mole logo no início. Deu mole no início, tomou o gol e depois ficou muito difícil de correr atrás. Não produziu nada que lembrasse o Botafogo, né? O que a gente hoje espera do Botafogo. Ah, Carlos, mas o Botafogo vai ser campeão brasileiro, tá no campeonato para ser campeão brasileiro? Hoje o torcedor já está achando que se garantir vaga ali no G6 já está um ótimo negócio. Eu entendo que a gente não vai ser campeão todo ano, mas começa a ficar na cabeça do torcedor de que o Botafogo está fazendo um ano ali protocolar. Ah, ganhamos tudo ano passado, né? Vamos dar um respiro. Ano que vem a gente volta a pensar em título. A gente sabe que não é isso. Os investimentos que foram feitos no início do ano, 300 e tantos milhões, depois com a chegada do Wendel, isso aí chegaria a quase 500 milhões, não indicam que o Botafogo está de brincadeira, né? Não estou dizendo que o Botafogo está de brincadeira, mas não indicam, não vou achar uma palavra melhor, não dão indícios de que o Botafogo vai simplesmente, burocraticamente participar de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil. Os investimentos são para o Botafogo continuar, né? Aquela história do continuar no topo, né? Esse é o nosso lugar. Mas estou preocupado. Quarta-feira tem um jogo com São Paulo, até falei que ontem já garantiu meu ingresso, um jogo horário complicadíssimo, né? É difícil para as pessoas irem, mas que Botafogo que a gente vai ter na quarta-feira? Será que vai ter uma insistência no Patrick de Paula? O próprio Patrick de Paula nem merece, porque ele já está começando a ter uma perseguição da torcida, ele vai e tal, porque o cara está fora de posição. Não, mas o mais importante é recuperar o futebol do Patrick de Paula. Cara, Patrick de Paula, eu tenho falado, assim, com todo o respeito ali do início da SAF, que ele vem como grande contratação por 6 milhões,
Ele é um cara para ser parte do elenco, ou para ser emprestado, como foi ano passado para o Criciúma. Vocês lembram como ele foi no Criciúma? Enquanto o Newton foi muito bem, foi titular, o Patrick de Paula era reserva no Criciúma. Então não adianta o Paiva chegar com aquela coisa de tipo, vou ser o responsável por recuperar o bom futebol do Patrick de Paula que ficou perdido em algum lugar do passado. Precisa. Bom, o Santi Rodrigues é a grande contratação. E também acho que ele está longe de ser o Santi Rodrigues que a gente viu nos vídeos da Major League Soccer. Driblador, chutando bem, e tem toda uma adaptação. De repente, há quanto tempo o Santi Rodrigues não jogava num gramado tão ruim como o de ontem? Né? Foi dar um chute, o chute saiu quase na bandeirinha de escanteio. Foi lá na arquibancada. Tudo bem, a gente é compreensível, né? Até certo ponto. Então, o Santi Rodrigues merece uma minutagem maior ou merece um recondicionamento nos treinamentos, ficar um tempo até fora do time para voltar numa rotação maior, mas não dá para ficar prejudicando o Savarino, que foi uma peça, volto a dizer, fundamental ano passado, né? Por mais que pouco se fale do Savarino, mas o torcedor que acompanha sabe da importância do Savarino no time. O Savarino tá mal, o Savarino não tá na dele. Ele não fica bem ali na ponta, isolado. Ele é um cara de criação, no meio de ligação. Tudo bem que não tá tendo com quem dialogar ali também, se jogar no meio. O Botafogo hoje não tem o Almada. O Almada tá lá no Lyon. O Botafogo não conseguiu trazer o Cauli. O Botafogo não conseguiu trazer um zagueiro. Abel Ferreira até falou ontem na coletiva, falou do Naves. Daquele jeito ainda dele, né? Tem nenhum idiota aqui e tal. Se quiserem, tem que pagar. Esperar que as coisas melhorem. Acho que piorar não tem como piorar. A situação realmente para ser aquela velha história. Não é para ser esquecida, porque a gente tem que lembrar sempre que não dá para o Botafogo voltar a atuar tão mal como foi ontem. Quarta-feira tem jogo. Depois, acho que o Atlético Mineiro, que a gente enfrenta na Arena MRV, talvez seja até a estreia do campo sintético lá da Arena MRV, o jogo do domingo que vem. O Paiva tem hoje todas as ferramentas, estrutura possíveis, né? A gente está sempre aqui falando das melhorias que o Botafogo tem feito, do conforto para os jogadores. Tá na hora desse time reagir. Tá na hora desse time mostrar que é o Botafogo 2025. Esquece 24, bota do lado ali 24, as conquistas, tudo. O 25 já começou lá atrás, para nós começou muito mais recentemente também por erros que a gente já tem cansado de falar de planejamento, né? Novas oportunidades têm que ser dadas, acho que também não adianta fora Paiva, entendeu? Acho que também não adianta isso agora. Precisa um entendimento rápido aí que eu falo, precisa um caçapa, precisa, sabe? Peraí, isso aqui já foi testado 3 volantes com o Arthur Jorge, já foi testado 3 volantes com o Castro, não funcionou, PK tá fora de posição, esquece isso. O Telles tá mal, esquenta um pouco o banco. Vitinho tá mal, esquenta um pouco o banco. Entra com o Matheus Ponte e Cuiabano. Ninguém ali sabe, tem vaga cativa, né? E em junho, até lá a gente tem que, né? Tem que trazer jogadores que... Estou tendo cuidado, né, de não queimar as contratações, porque como eu falei no início do vídeo, o Arthur, o próprio Santi Rodrigues, acho que o Arthur já está evoluindo e tal, mas a gente, querendo ou não, a gente está com a sombra do ano passado. Deixa um pouco de lado, trazer jogadores que façam diferença até agora tá difícil. Galera, é isso. Bom domingo aí para todos. Desculpa a voz, espero amanhã tá melhor, beleza? Tamo junto.